Oi pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Renata Couto Veloso, eu sou médica formada pela Unicamp e hoje eu quero conversar um pouquinho sobre o coronavírus, o que está acontecendo, por que ele preocupa e o que a gente pode fazer aí para minimizar os problemas que com certeza já apareceram e vão aparecer mais nos próximos dias. É importante falar que tudo que eu estou falando aqui eu tirei de 2 artigos de 2 revistas médicas muito respeitadas, um artigo que saiu no final de fevereiro do New England Journal of Medicine e um que saiu na segunda-feira, no dia 9 de março, no Lancet. Então essas informações são informações novas, são informações frescas, né, e de institutos de pesquisa, enfim, jornais médicos bastante respeitáveis. Então a informação que eu tô querendo passar para vocês aqui não vem da cabeça da Renata, vem de estudos científicos a respeito do tema. Então eu vou começar falando um pouco da doença. Então, o que o coronavírus faz no nosso organismo? Então, ele é um vírus que ataca principalmente o sistema respiratório. Então, para a grande maioria das pessoas, ele vai passar aí como um resfriado comum, uma gripe, mas que por atacar o sistema respiratório, ele pode atacar as células pulmonares e aí ele pode causar doenças graves, principalmente em pessoas que já têm doenças no pulmão ou idosos que têm assim, o tecido pulmonar mais frágil. Né? Então, o que o vírus faz? O vírus ele entra na célula pulmonar, ele meio que sequestra a célula, né, o aparato da célula, e o aparato da célula passa a trabalhar para o vírus, ou seja, multiplicando o vírus e destruindo as células do parênquima. Além disso, quando isso acontece, o nosso corpo reage com uma inflamação. Em algumas pessoas, essa inflamação pode ser tão ruim ou pior do que o próprio vírus em si, né? E aí o pulmão deixa de funcionar, deixa de fazer a função dele principal, que é trocar, né, os gases, trocar o gás carbônico por oxigênio, e a pessoa fica sem conseguir respirar. É como se fosse o pulmão uma esponja que fica ali cheio de vírus ou cheio de água por causa da inflamação, e o pulmão não consegue funcionar, e como a gente sabe, né, o pulmão é um órgão vital, sem ele a gente não vive, e é assim que o coronavírus pode agravar em algumas pessoas. Como eu falei, isso é claro que não vai acontecer com todo mundo, né? Cerca de 80% das pessoas leva o coronavírus numa boa, né, como se fosse um resfriado, mas de fato para 14% das pessoas ele pode se agravar, pode exigir internação, e para 6% realmente é mais grave, necessita intubação, internação em UTI e tudo mais. Então não é uma gripe comum, né, é um vírus que pode aí ter essas complicações que eu expliquei, principalmente para essas populações mais vulneráveis. E aí você pode pensar, bom, então eu sou jovem, sou saudável, não tenho nenhuma doença, tô tranquila, não preciso me preocupar. Não é bem assim. O que acontece? A quantidade de pessoas contaminadas com o coronavírus que podem exigir internação pode levar a um colapso do sistema hospitalar. Isso vai ser ruim não só para aquelas pessoas, óbvio, que estão doentes e que precisam ser internadas por conta do coronavírus, mas para todo mundo que vai precisar de um hospital, e a gente não sabe quando isso pode acontecer. Então, sei lá, você pode até ter um outro tipo de doença, sofrer um acidente, precisar de um atendimento médico, precisar de um hospital que vai estar ali colapsado, enfim, totalmente caótico, porque não vai estar conseguindo atender os doentes de coronavírus. Então, mesmo que você seja uma pessoa jovem, saudável, você precisa se preocupar sim, a gente precisa todo mundo se unir para evitar que o sistema de saúde entre em colapso, entre num caos, e que a gente não consiga nem tratar bem os doentes de coronavírus, nem todas as outras pessoas que vão precisar aí de atendimento de saúde normalmente, né? Então, quais são os perigos do coronavírus e quais são as principais diferenças com relação a esse vírus e o vírus do resfriado, o vírus da gripe, esses vírus que a gente já está acostumado a lidar e que também podem dar insuficiência respiratória? A primeira coisa é que ele é muito contagioso. Para vocês terem uma ideia, a estimativa de que cada pessoa com coronavírus vai contaminar mais, em média, 2,5 pessoas. Claro que a gente não contamina meia pessoa, mas para vocês terem ideia, né, do contágio. Comparando com a gripe tem 1,1 de contágio. Então, cada pessoa que pega a gripe vai contaminar mais 1,1 pessoas. Então, vocês podem perceber que a quantidade de pessoas que vai ser contaminada, que pode potencialmente ser contaminada com o coronavírus, é mais do que o dobro da gripe, da influenza comum. Então, isso é um fator importante de risco, né, que diferencia
esse vírus do vírus da gripe. E os epidemiologistas, né, desse artigo do Lancet que eu citei, eles estimam que no pior dos cenários, 60% da população vai ser contaminada, vai ter contato ou vai ser contaminada com o coronavírus. Então isso é um número gigantesco de pessoas. Então, mesmo a gente tendo um número de casos graves relativamente baixo, né, a maioria das pessoas, como eu falei, lidam com o vírus de maneira relativamente tranquila, como vai potencialmente se espalhar para um número grande de pessoas, isso pode ser um risco maior. Outra coisa que diferencia o coronavírus do vírus da gripe é que o período de incubação do coronavírus é bem maior. No caso do vírus da gripe, ele é de 1 a 2 dias. No caso do coronavírus, 5 a 6. E o pico de contaminação, no caso do coronavírus, é no final desse período de incubação. Então, o que acontece? Às vezes a pessoa nem sabe que está doente ainda, está começando a se sentir meio mal, meio esquisito, e é nesse momento que ele é mais contagioso. Então, esse é o perigo, porque as pessoas nem sabem que estão doentes e já podem aí estar espalhando o vírus para outras pessoas. Outra diferença também é que o coronavírus leva mais tempo para ser tratado nas formas graves no hospital. Então, quando a gente interna, por exemplo, um idoso por gripe, em média o tempo de internação é de 3, 4 dias. No caso do coronavírus, esse tempo de internação passa para 10 dias. Então, para vocês terem uma ideia, também é mais do que o dobro, e isso pode pressionar ainda mais o sistema de saúde, porque a rotatividade dos doentes não é tão rápida quanto no caso da gripe. Então, isso é mais uma pressão que vai ser colocada em cima do sistema. A mortalidade também não é desprezível. A gente não tem, né, como é uma doença muito nova e é difícil saber, como eu falei, tem muita gente que nem tem sintoma, então não vai procurar médico, ou gente que acha que tá só um resfriado e também não vai procurar o sistema de saúde, então é difícil saber qual é a mortalidade exata do coronavírus. Mas ela está estimada hoje entre 0,3% e 1%, ou seja, de todo mundo que pega o coronavírus, de 0,3% a 1% vai morrer da doença. Pode parecer pouco, mas também esses números enganam. Ele é mais do que o triplo da gripe. Então, a gripe é estimada em 0,1%, 0,2% das pessoas que contraem gripe morrem. Então, o coronavírus, ele é sim, tem uma mortalidade, né, ao que tudo indica, porque como eu falei, esses números ainda são preliminares, mas ao que tudo indica, ele tem sim uma mortalidade superior à da gripe, ainda que não seja uma mortalidade explosiva, né, gente? A gente não tá falando aí de um ebola, de um vírus desse tipo que, né, chegou perto, todo mundo vai morrer, não é isso, mas também não dá para minimizar e falar que é só um resfriadinho, que é só uma gripe, que também não é. Então, a gente tem que pesar as duas coisas e entender o que é esse vírus e levar essa questão com seriedade. E nas populações idosas, como eu falei, essa mortalidade cresce muito. É claro que idosos têm outras complicações, eles já têm um risco de mortalidade aumentado só pela idade mesmo, qualquer doença que idoso vai pegar é mais grave, mas no caso do coronavírus, essa diferença é ainda maior e ela pode ser muito impactante para os idosos e a gente precisa se conscientizar que a gente precisa ajudar a cuidar dos nossos pais, dos nossos avós, para evitar que eles tenham maiores problemas com relação a esse vírus. Então, falando todas essas coisas que eu falei, né, do quanto ele é contagioso, do período de incubação, de como ele pode ser contaminado quando a gente ainda nem sabe que está doente e da mortalidade que não é desprezível, todas essas coisas juntos, o período de internação também, né, todas essas coisas juntos vão colocar uma pressão enorme sobre o sistema de saúde. Então, o que os governos estão fazendo? Por que os governos estão cancelando eventos, colocando as pessoas em quarentena, cancelando viagem, fazendo esse tipo de coisa para evitar que as pessoas se contaminem, diminuir o nível de contágio? Exatamente para a gente evitar esse colapso no sistema de saúde. Então tem um gráfico que saiu no Lancet que eu vou tentar explicar para vocês, não se assustem, é um gráfico bem simples para explicar por que a gente precisa, enfim, desse tipo de isolamento, de evitar grandes aglomerações, né? A Itália colocou a população inteira em lockdown. Por que estão fazendo isso? A ideia é aplainar a curva de contágio para evitar essa sobrecarga no sistema de saúde. Então, deixa eu pegar o gráfico aqui e vou tentar explicar para vocês. Vamos supor que a gente tem aqui nesse eixo, né, o número de doentes e aqui uma linha do tempo normal.
E nessa linha tracejada que eu coloquei aqui é o sistema de saúde, quer dizer, a infraestrutura hospitalar. Vamos supor quantos leitos a gente tem para tratar esses doentes. Né? Vamos supor, na Suécia pode ser mais para cima, no Brasil pode ser mais para baixo, mas cada país ou cada região tem ali uma infraestrutura instalada de sistema de saúde que poderia ser utilizado para tratar esses doentes. Se a gente não fizer nada e as pessoas continuarem se aglomerando, indo em eventos, enfim, nada for feito para isolar as pessoas, a gente teria uma curva de contágio que seria mais ou menos assim. Né? A gente e aqui, eventualmente a doença ia acabar, né? Enfim, todo mundo contaminou e como acontece na gripe, tá? A tendência é que esse tipo de doença viral diminua com o tempo. Mas qual que é o perigo? O perigo é esse aqui, ó. É quando a quantidade de doentes ultrapassa muito a minha capacidade hospitalar. Essas pessoas aqui não vão poder ser internadas, não vão poder receber, enfim, um ventilador, uma assistência ventilatória, um respirador artificial e eventualmente podem, inclusive, falecer porque não tiveram atendimento. Se a gente isola as pessoas, diminui esse contágio, a experiência na China mostrou que a gente consegue diminuir até 60% a contaminação, a infecciosidade do vírus. Então a gente passa a ter uma curva que vai ser mais ou menos assim. No final das contas, a gente talvez tenha até a mesma quantidade de pessoas contaminadas, mas se a gente isola as pessoas e elas não ficam se aglomerando, a gente não contamina todo mundo ao mesmo tempo, você dá tempo aqui para as pessoas irem mais, enfim, né, espalhadas, usar o sistema de saúde e com isso ele consegue dar conta, né, não colapsando. Fora isso, né, nesse meio tempo aqui a gente pode ter novos medicamentos, a gente pode ter vacinas, enfim, a gente pode ganhar tempo para conseguir tratar essa doença melhor, conseguir entender melhor quais são os tipos de tratamento que funcionam mais e quais funcionam menos, e aí evitar, né, esse desfecho aqui, que é um desfecho horrível, né? E então é por isso que a gente precisa aí dessas medidas que parecem muito radicais e tudo mais, que é de fechar a escola, de mandar as pessoas trabalharem em casa, de cancelar eventos, né? Inclusive a Olimpíada estão pensando em adiar, em cancelar. E assim, por mais que tudo isso seja triste, chato e frustrante, né? A gente precisa proteger os nossos idosos, né? Não tem, acho que, assim, de todas as experiências médicas que eu tive, acho que a mais desesperadora foi precisar entubar um paciente e não ter um ventilador disponível. Realmente é uma coisa horrorosa, né? E ninguém quer passar por isso, ninguém quer que um avô, ninguém quer que um pai passe por isso, uma mãe, uma avó, né? Então, é por isso que a gente precisa aí evitar esse tipo de coisa. Fora isso, o que mais que a gente pode fazer para minimizar os problemas com o coronavírus? O básico, né, que acho que a gente tem repetido, todo mundo tem repetido, é reforçar os hábitos de higiene. Então, lavar as mãos o máximo possível, né, por bastante tempo. Lave as mãos como se você tivesse apertado a mão daquele político que você mais odeia. Pode ser qualquer um. Pense no seu político de estimação e lave a mão como se você tivesse cumprimentado ele. Outra coisa também é aprender a tossir ou espirrar no cotovelo. Eu sei que isso pro brasileiro é difícil, né? A gente tem o costume de pôr a mão na frente da boca, assim, quando vai tossir e espirrar, mas é uma questão de treino a gente fazer assim, porque aí você, enfim, a mão você usa muito mais, você cumprimenta as pessoas, você pega e tal, e daí se você tá com a sua mão contaminada, você tem um risco maior de passar para outras pessoas. Outra coisa que a gente pode fazer é cuidar dos nossos idosos. Então, se você tem um pai, uma mãe que mora sozinho, uma avó, dá uma ligada, pergunta se tá tudo bem, vê se essa pessoa tá se cuidando, tá se alimentando direito, tá tomando os remédios direitinho, porque a gente não precisa de novas doenças e a gente precisa estar o mais saudável possível para enfrentar esse vírus. Outra coisa que a gente vai precisar fazer também é conversar com os nossos adolescentes, né? Essa coisa de cancelar a escola, cancelar evento pode ser muito frustrante, principalmente para eles que são rebeldes, que são, né, tudo para ontem e minha vida acabou.
né? A minha filha, o musical que ela era a protagonista foi cancelado e ela ficou muito chateada. Foram meses e meses ensaiando, né, para ter uma apresentação, as outras foram canceladas. Então é muito triste. Às vezes você tá frustrado por outras razões e tem que, né, ali motivar os filhos, mas enfim, a gente é o adulto da história e eles precisam entender que as coisas vão ser adiadas, mas não é o fim do mundo. Ano que vem pode fazer outra peça, enfim, a vida continua e a gente precisa nesse momento ter responsabilidade e fazer aquilo que é importante para preservar a saúde das pessoas. A mesma coisa vale para crianças. Então, crianças, graças a Deus, eles têm menos risco, as crianças têm menos risco de desenvolver formas graves do coronavírus. Então, esse é um lado bom. Mas, por outro lado, as crianças, né, vocês sabem, elas contaminam, elas podem contaminar bastante, né, porque elas, enfim, têm menos hábitos de higiene, né, você passa um estágio na pediatria ou entra numa escola infantil, você já sai resfriado. Então, vamos ajudar as crianças a manterem a higiene. Se a criança está doente, fique em casa, né? Enfim, vamos cuidar para que elas não sejam aí mini vetores, infelizmente, de contaminação desse vírus. Outra coisa que é importante também é a gente pensar um pouquinho, né, em termos de comunidade, de coletividade, né? Então, assim, se você vai no supermercado e compra 20 sabonetes porque tá com medo que acabe e quer estocar até o final do ano, não tem necessidade, né? Lembre que o seu vizinho também precisa lavar a mão, porque se ele tiver com a mão suja, ele vai ser um vetor de contaminação. Então, não tem necessidade de estocar milhões de comida, de produtos de limpeza, papel higiênico, como se estivesse preparando para um apocalipse zumbi, né? Esse tipo de coisa só gera pânico, é pior para todo mundo. O que você estiver desperdiçando vai estar faltando para outra pessoa, principalmente esses insumos de saúde também, máscara, remédio, enfim, gente, vamos usar a cabeça, né? Nós temos cérebro para pensar e pensar também não só em si, mas em todo mundo. E vamos parar de preconceito com orientais, com chineses, né? A população não tem culpa, ou italianos, enfim, né? Esse tipo de preconceito só atrapalha nesse momento, né? E por fim, né, vamos evitar de espalhar pânico, de espalhar notícia falsa, de ir atrás de conversa de político, né? A gente tá em ano eleitoral nos Estados Unidos, tá em ano eleitoral no Brasil também, né? Tem as eleições para as prefeituras, então tem muito interesse político envolvido. Então vamos manter assim a nossa cabeça no lugar e buscar as fontes de informação confiáveis. E nesse momento, assim, os nossos pilares da verdade, né, é a ciência e é a grande imprensa. Por mais que algumas pessoas tenham birra da grande imprensa, ou às vezes mesmo da comunidade científica, são as pessoas ou são as empresas que têm reputação a zelar, que vendem credibilidade e que nesse momento devem passar as informações mais seguras. Como eu falei, todos os dados que eu passei aqui nesse vídeo, eles foram tirados de 2 artigos médicos que eu vou deixar o link aqui embaixo, aqui bem youtuber, vou deixar os links aqui embaixo para quem quiser consultar, né? Vocês não precisam confiar em mim, as informações diretas vão estar aí embaixo. Enfim, se você achou que essa informação que eu tô passando aqui foi útil de alguma maneira e pode contribuir, compartilha. Eu acho que quanto mais gente receber esse tipo de informação, né? Acho que a grande vantagem da democracia é que a gente tem o livre acesso à informação. Ao contrário da China, a gente não consegue construir um hospital em 10 dias, a gente não consegue trancar todo mundo em casa, mas a gente tem essa vantagem de conseguir se comunicar, de conseguir se informar. Então, vamos usar isso que a gente tem para poder todo mundo junto combater esse problema. E as coisas que foram adiadas, os projetos, as viagens, os passeios, enfim, eles vão poder acontecer em outro momento e, enfim, não é hora da gente se preocupar com isso, tá bom? Espero que tenha contribuído de alguma forma e é isso aí. Tchau!